Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres do componente de língua portuguesa e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 36, como objeto de conhecimento, textualização de textos argumentativos e apreciativos. No nosso detalhamento, nós temos características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, argumentos e contra-argumentos. Informações implícitas e explícitas em um texto. Compreender um pouquinho sobre o tipo argumentativo, sobre as suas características, alguns gêneros em que eles podem aparecer e como esses elementos podem ser trabalhados. Vamos à nossa aula. Quando você pensa no tipo argumentativo, você tem que pensar em argumentação, convencimento. Então você quer transmitir ao seu leitor, ouvinte, uma informação e a partir dessa informação você quer convencê-lo a argumentar, colocar elementos que vão defender um ponto de vista que você tem a respeito de alguma coisa. Então é preciso entender que estratégias eu posso usar para compor esse tipo de texto, como é que eu vou trabalhar as minhas estratégias de convencimento, como é que eu vou argumentar. Tudo isso é importante para a gente compreender a estrutura desse tipo textual que aparece muito em redações. Por exemplo, a redação do Enem, até então, cobra que você escreva uma redação no tipo dissertativo ou argumentativo, ou seja, dissertar, escrever, desenvolver um texto argumentativo, argumentando, defendendo um ponto de vista sobre determinado assunto. Para isso, a gente precisa entender que há uma estrutura. E essa estrutura, quando seguida dentro daquela temática, ela pode fazer com que o seu texto seja fluido, seja compreendido. Então a gente trouxe um pequeno texto que tenta seguir um pouco dessa estrutura como uma base para o que a gente vai trabalhar na nossa aula. Observem comigo. Eu tenho o texto aqui sobre sustentabilidade, o meu título, né? Sustentabilidade. Quando eu penso no título, eu penso nesse elemento na primeira linha, isolado. Uma redação do Enem, por exemplo, você não é obrigado a colocar um título, mas supõe-se que o título precisa ter a ver com o tema que você vai desenvolver. Ele vai anunciar, ele já dá uma ideia do que o seu leitor pode esperar daquilo que você escreveu. Então, nos últimos anos, eu já pego aí esse elemento temporal, dou uma introdução a respeito do que vem acontecendo ao longo do tempo, uma estratégia. O conceito de sustentabilidade tem ganhado cada vez mais destaque em diversas áreas da sociedade. Percebam que tem um aspecto de introdução. Você quer apresentar para o seu leitor alguma informação relevante que pode ser desenvolvida. E a preocupação com o uso responsável dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico equilibrado tornaram-se pautas urgentes. Agora prestem atenção nesse texto, como ele vai anunciar algumas coisas. Por exemplo, o uso responsável dos recursos naturais se tornou uma pauta. E também, como ele está na introdução, ele é um elemento que precisa ser desenvolvido no seu texto. Preservação do meio ambiente já é o meu segundo elemento. Como essa aqui a preservação acontece? Isso você vai desenvolver. E o desenvolvimento econômico equilibrado tornaram-se pautas urgentes. Então, são coisas que você anuncia na sua introdução para dar uma noção ao seu leitor do que esperar ao longo do seu texto. Nesse contexto, então percebam também esse elemento entre parágrafos, né? Nesse contexto. Qual contexto? Aquele que foi apresentado. Você está criando uma relação entre o parágrafo seguinte e o parágrafo anterior, para dizer que eles são uma continuidade, que fazem parte do mesmo texto. É muito importante quando você está desenvolvendo um texto, quando você está escrevendo, que você tenha noção de que as partes precisam estar articuladas, de que a segunda parte tem que estar comprometida com a primeira. Lá na última você retoma coisas também que você falou na primeira, para mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você tem uma estrutura pré-definida daquele texto. Então, nesse contexto, é essencial compreendermos a importância de adotar práticas sustentáveis em nossas vidas cotidianas, visando garantir um futuro viável para as próximas gerações. Então, percebam como, por mais que o texto possa parecer um pouco genérico, né, mas ele dá uma noção, ele é só um protótipo daquilo que a gente espera que apareça. Como eu estou nessa temática, eu tenho que continuar nela até o final do meu texto, ela vai aparecer recorrentemente.
Então, um dos principais pilares da sustentabilidade é a preservação ambiental. Já estou incluindo aqui esse elemento da preservação ambiental que eu anunciei na introdução e que, obviamente, eu preciso agora falar mais sobre ele. Na sequência, a degradação dos ecossistemas, a poluição do ar, da água e do solo, bem como o desmatamento desenfreado, tudo isso em relação aqui à preservação ambiental, tá? Representam ameaças significativas ao equilíbrio ecológico do planeta. Percebam também que eu enumerei alguns problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Poluição do ar, da água e do solo, desmatamento desenfreado, degradação dos ecossistemas. Todos esses são elementos que eu estou enumerando para sustentar minha argumentação de que são vários problemas com a solução da preservação ambiental. Portanto, mais uma vez esse elemento aqui que eu utilizo para fazer uma ligação entre as partes. Portanto, peraí, se eu preciso trabalhar toda essa questão da degradação ambiental, da água, da poluição da água e do solo, desmatamento desenfreado, e eles vão representar essas ameaças, então eu tenho que tomar relação com isso do que eu vou falar posteriormente. Portanto, já que há todos esses problemas, é fundamental promover a conscientização sobre a importância da conservação ambiental, a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar práticas que minimizem o impacto ambiental das atividades humanas. Também é muito comum no tipo argumentativo que você já comece a sugerir, que você dê soluções para aqueles problemas que você está falando. Isso acontece, eu sei que falar sobre redação do Enem é muito precipitado, você pensa, nossa, mas eu não preciso me preocupar com isso agora. Você precisa, porque você vai escrevendo e essa prática vai levar, sim, a uma perfeição, ou pelo menos algo próximo a uma perfeição. Então é importante a gente saber que numa redação do Enem, por exemplo, eu tenho um momento em que eu preciso dar soluções para aquele problema, sugerir algo que precisa ser feito. E isso precisa encaixar com tudo aquilo que você disse ao longo do texto. Então eu já estou apresentando que precisa ser feito algo. Promover a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais. Genérico, ainda é muito geral, você precisaria melhorar um pouquinho isso para a redação do Enem, mas dá uma noção de que às vezes você precisa também ter uma solução para as problemáticas apresentadas. Continua o nosso texto. Além disso, a sustentabilidade também abrange aspectos sociais e econômicos. Vocês estão vendo como as partes do texto estão articuladas? Eu estou colocando esse além disso aqui, né? Esse além disso, ele fala de algo anterior. Além de tudo que eu já mencionei, tem esse outro ponto. Por isso, além disso, a sustentabilidade também abrange aspectos sociais e econômicos. O desenvolvimento de comunidades sustentáveis que promovam a inclusão social, a geração de emprego e renda e o acesso a serviços básicos. É essencial para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Percebam aqui que eu também, novamente, estou dando aquelas questões das soluções com um pouquinho mais completo. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Na sequência, investir em fontes de energia renováveis, como a solar e eólica, e adotar tecnologias limpas e eficientes são medidas que contribuem para a redução das desigualdades sociais e para a construção de uma economia mais resiliente e sustentável. São fatos, né? Eu vou apresentar ali a questão do fato, daquilo que é importante para que eu situe o meu leitor. Diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos que enfrentamos, é urgente repensarmos nossos hábitos de consumo e nosso modelo de desenvolvimento. A sustentabilidade não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para garantir o bem-estar das atuais e futuras gerações. E para terminar o nosso texto, cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos conscientes, assumir nossa responsabilidade e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e resiliente para o nosso planeta. Eu falei para vocês, é um texto bem básico, né? Fala sobre sustentabilidade e tenta apresentar alguns pontos, assim como uma estrutura que vai se encaixar no tipo argumentativo. No tipo em que eu apresento uma problemática, eu defendo o meu ponto de vista, no caso a gente pode perceber que o ponto de vista é desenvolver programas, projetos e hábitos que ajudem na preservação ambiental, já que ele defende que é um problema. Então é importante a gente entender essa estrutura. A partir dessa estrutura, a gente tenta pensar um pouquinho as características do texto argumentativo. Observem comigo.
Nas minhas características do texto argumentativo, eu tenho aqui a objetividade. Por quê? O texto argumentativo busca representar argumentos de forma clara e objetiva, sem viés emocional excessivo ou linguagem subjetiva. Lembra quando a gente fala sobre poemas, a gente fala sobre emoção, sobre aquilo que o eu lírico sente. No texto argumentativo, não. Eu não estou tentando convencer o meu leitor a partir desse sentimentalismo. Eu estou tentando convencer a partir de argumentos, de fatos, de dados, de informações verdadeiras, de pesquisas daquilo que eu estou defendendo. Por isso essa objetividade precisa apresentar esses dados de forma clara e objetiva. A linguagem, ela precisa estar dentro da norma padrão, claro, mas ao mesmo tempo algo que seja acessível, geralmente para o meu público. Uma linguagem objetiva e clara. Temos nosso exemplo, só esse trecho aqui. Os dados estatísticos apresentados demonstram claramente a tendência de aumento da poluição nas grandes cidades. Então, você imagina que você escreveu, apresentou dados, uma pesquisa. Quem fez aquela pesquisa, um órgão ou pesquisadores específicos. E, obviamente, eles vão apresentar esses elementos que ajudam na sua argumentação. Então, a objetividade é o primeiro ponto que nós devemos atentar num texto argumentativo, fazer com que as suas informações elas sejam válidas e pertinentes e o seu leitor consiga compreender aquilo que está escrito. Eu tenho aqui a minha estruturação. Eu sempre falo para vocês que quando nós escrevemos um texto, nós precisamos seguir uma linha de raciocínio. Uma estrutura ajuda nisso. Ele precisa ter começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim, ele precisa estar associado, fazer sentido no todo, não independentemente. Então, uma estrutura, um planejamento de um texto é essencial, saber como você vai estruturá-lo antes de escrever. Na primeira parte eu farei isso, na segunda isso, na terceira isso. Está condizente com o tema que eu vou desenvolver? Se sim, o seu projeto de texto ele está seguindo de forma adequada. Então, o texto argumentativo segue uma estrutura lógica, com introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito simples. Eu introduzo o meu assunto, eu desenvolvo aquilo que eu apresentei na introdução e eu concluo retomando essas informações. Isso vai facilitar a compreensão e a sequência dos argumentos apresentados. O seu leitor ele vai conseguir identificar esses itens no meu texto, certo? Aqui no meu exemplo, na introdução, apresenta-se a tese principal. Isso aqui é um exemplo da minha estrutura, tá? Então eu estou falando sobre sustentabilidade. Eu quero na minha introdução obviamente, falar o que é a sustentabilidade. Eu quero apresentar o que eu penso sobre sustentabilidade. Eu penso que é preciso que haja políticas públicas para resolver o problema em comunidades e eu acredito que as pessoas precisam tomar atitudes porque é um problema que acontece nos centros urbanos dos quais elas são responsáveis. Vamos dizer isso. Então, são coisas que eu apresento ali na minha tese principal, que a responsabilidade está nos órgãos públicos e nas pessoas. E no desenvolvimento eu vou discutir esses argumentos a favor ou contra também, né? Você pode dizer que se joga muito a culpa em um e o outro acaba ficando isento. Digamos assim, você vai apresentar dados de como as pessoas muitas vezes são responsáveis por jogar lixos nas ruas, por exemplo, onde isso acontece na cidade que você está estudando. No desenvolvimento cabe tudo isso, cabe você apresentar o problema, cabe você apresentar os dados, mostrar exemplos de obras, por exemplo, em que esse problema é discutido. O desenvolvimento funciona dessa forma. Lá na conclusão, eu vou reiterar a posição e destacar os pontos-chave. O que foi que eu defendi? Eu defendi isso. E para defender isso, eu usei esses dados, eu usei essas comparações. A gente vai ver como eu posso usar inúmeros elementos para desenvolver a favor da minha argumentação. O texto argumentativo ele precisa ser coerente, precisa ter coerência. Então, os argumentos apresentados no texto devem ser consistentes entre si, seguindo uma linha de raciocínio clara e sem contradições. O que é uma contradição? Contradição é quando você, no seu mesmo texto, defende uma ideia que antes você havia dito o contrário. Como assim? Digamos que eu estou falando sobre sustentabilidade.
No meu texto eu estou falando sobre sustentabilidade, dizendo que é culpa das pessoas, que as pessoas elas não são conscientes em relação ao que elas precisam fazer e acabam fazendo besteira. Lá pelas tantas, você diz, isso é um problema do governo, as pessoas não têm nada a ver com isso. Pera, mas antes você disse que tinha, como agora você está falando que não tem? Isso é um problema. Como exemplo, eu tenho aqui os argumentos apresentados estão alinhados com a tese central para formar um texto coerente, formando esse conjunto coeso e coerente. Por que coeso? Porque ele é bem costurado, porque ele usa elementos que vão fazer com que o texto tenha uma fluidez adequada, que vai estabelecer uma relação entre as partes, e é coerente porque ele faz sentido, porque você está defendendo a ideia, usando argumentos válidos e não se contradizendo, não contrariando informações que você defendeu antes. Seguindo as nossas características aqui do texto argumentativo, ele precisa ter credibilidade. Então é fundamental que o autor do texto argumentativo seja visto como confiável, apresentando informações precisas, fontes verificáveis e argumentos embasados em evidências sólidas. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso que o meu texto seja confiável. Mas nenhum texto é escrito do nada. Ele não vem de coisas da sua cabeça. Ele vem de estudos. Esses estudos precisam ser feitos por universidades, revistas científicas, documentários, coisas que têm credibilidade também. Isso vai fazer com que o texto seja reconhecido. Então, no nosso exemplo, o autor é reconhecido como um especialista na área. Se você está falando sobre sustentabilidade usando o texto de pessoas que são conhecidas naquela área, o que confere credibilidade às suas argumentações. Um texto argumentativo também precisa convencer. Por isso que nós temos aqui a persuasão. Persuadir é convencer alguém. Então, o principal objetivo do texto argumentativo é persuadir o leitor a adotar uma determinada posição ou ponto de vista sobre o tema discutido. Mais uma vez, nós precisamos usar argumentos. A partir desses argumentos, você está tentando convencer alguém. E esses argumentos precisam ter credibilidade. Percebam que tudo acaba fazendo parte do mesmo balaio, fazendo parte desse todo em que as características e a estrutura servem a um propósito de convencer. Nosso exemplo, a argumentação convincente do autor levou muitos leitores a repensarem suas opiniões prévias sobre o assunto. Só essa ideia, né? Que às vezes um político ele quer te convencer de alguma coisa, ele quer te convencer a comprar uma ideia que ele está tentando apresentar, e essa ideia vai ser apresentada com argumentos. Ah, o político quer que você pague mais impostos. Por quê? Porque eu tenho que pagar mais impostos. Aí o político pode fazer um pronunciamento, ele pode te dizer que a economia anda mal, que alguns grupos pagam menos impostos do que deveria, ele vai tentar te convencer. Claro, ninguém quer pagar mais impostos, mas óbvio que se o político tiver uma argumentação favorável, muitas pessoas vão acabar se inclinando, achando que sim, é a ideia adequada. Continuando, a gente tem também a questão da formalidade. O texto argumentativo geralmente adota uma linguagem formal, ele vai evitar gírias, óbvio, coloquialismo, que é aquela linguagem do dia a dia, e linguagem excessivamente informal. Não pode num texto argumentativo, você não pode escrever como você fala com os seus amigos. O texto argumentativo ele precisa ser confiável, e um texto confiável é um texto bem escrito. Então, no exemplo, a linguagem utilizada é adequada ao contexto acadêmico, mantendo um tom formal e respeitoso. Eu tenho estratégias argumentativas, estratégias de convencimento. Então, diversas estratégias argumentativas são empregadas no texto para fortalecer os argumentos apresentados. E eu posso ter citações de especialistas, dizer, esse estudioso ele falou isso, esse estudioso falou aquilo. Exemplos concretos, dar exemplo de coisas que já foram executadas e foram bem executadas, ou outros que não foram bem executadas e acabaram gerando um problema. Eu vou ter esses dados estatísticos, vou ter várias estratégias argumentativas. E como é um tópico importante, a gente preparou um vídeo para vocês sobre como nós podemos utilizar essas estratégias. Acompanhem comigo. Enumeração de argumentos. Consiste na apresentação de uma lista de argumentos que sustentam a posição defendida pelo autor. Investir em energias renováveis, promover consumo consciente e preservar áreas verdes são medidas essenciais para garantir
um futuro sustentável. Comparação envolve estabelecer uma relação de semelhança ou diferença entre dois elementos, geralmente utilizando termos como assim como, tal qual, como, entre outros. Assim como uma árvore se adapta ao ambiente em que está inserida, nós também devemos nos adaptar a práticas mais sustentáveis. Causa e consequência. Baseia-se na relação de causa e efeito entre eventos ou fenômenos. O autor apresenta uma situação ou ação como causa de determinado resultado, buscando evidenciar as consequências de aceitar ou rejeitar a posição defendida no texto argumentativo. A falta de políticas de gestão de resíduos adequadas tem como consequência o aumento da poluição e a degradação do meio ambiente. Apelo à autoridade. Consiste em fazer referência a fontes confiáveis ou especialistas no assunto em questão, com o objetivo de legitimar a posição defendida pelo autor. Conforme destacado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a preservação da biodiversidade é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e para o bem-estar humano. Exemplificação. Envolve o uso de exemplos específicos para ilustrar e reforçar os argumentos apresentados no texto. Países como a Dinamarca e a Suécia são exemplos de como é possível alcançar altos níveis de sustentabilidade. Então, são várias as estratégias argumentativas. Todas elas dependem, obviamente, de como você quer transmitir aquela informação e dos dados que vocês podem e precisam apresentar para convencer o seu leitor. Perfeito? Falamos um pouquinho então sobre essas estratégias de argumentação. Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a estrutura do texto argumentativo, justamente para que a gente tenha uma ideia de como eu posso desenvolvê-lo, né? Começando, obviamente, por uma introdução, que é essa apresentação do tema e contextualização do problema. Eu vou apresentar sobre o que eu vou desenvolver, principalmente quando eu não tenho um título, né? E contextualizar o problema. Pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser alguma coisa que está acontecendo. Isso é muito importante, falar sobre onde está acontecendo, tudo que envolve a problemática. Também faço uma exposição da minha tese, aquilo que eu estou defendendo, meu ponto de vista, assim como uma breve visão geral dos argumentos que serão desenvolvidos, aquilo que eu falarei. Com o nosso exemplo de introdução, eu tenho. Nos últimos anos, estou aí contextualizando, né? O conceito de sustentabilidade tem ganhado cada vez mais destaque em diversas áreas da sociedade. A preocupação com o uso responsável dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico equilibrado tornaram-se pautas urgentes. Mais uma vez, contextualização, introdução do tema, tudo isso cabe na introdução. Nesse contexto, é essencial compreendermos a importância de adotar práticas sustentáveis em nossas vidas cotidianas, visando garantir um futuro viável para as próximas gerações. Então percebam que também já tem aí a nossa tese, né? Compreender a importância de adotar práticas sustentáveis para visar a garantir um futuro viável para as próximas gerações. Já no meu desenvolvimento, eu tenho uma apresentação dos argumentos principais que sustentam a tese. Aqui que aquilo que eu falei na introdução precisa voltar para ser desenvolvido de verdade. Eu não vou só citar, eu vou argumentar. Cada argumento é desenvolvido em um parágrafo separado. É importante a gente ter noção de que numa redação de 30 linhas, como a do Enem, a introdução cabe ali num parágrafo só. Aqui no meu desenvolvimento, eu tenho um argumento, eu vou falar num parágrafo. Eu tenho um outro argumento, eu vou desenvolvê-lo num parágrafo, que é para fazer essa distinção entre os argumentos. Também tem o uso de evidências, exemplos e dados concretos para embasar os argumentos. Então eu vou falar como é que eu posso observar isso, dados mostram, quais dados, quem foi que escreveu, qual órgão, tudo isso cabe aqui no desenvolvimento. E a refutação de possíveis objeções ou contra-argumentos. Então, de repente, existe algum trabalho que seja contrário àquilo que você está defendendo. Mas você observou que naquele trabalho tem problemas, seja durante a pesquisa, nas entrevistas, no que foi levantado, enfim.
aqui é que você vai contra-argumentar. Aqui que você vai tentar derrubar os outros argumentos. No nosso exemplo de desenvolvimento, eu tenho primeiro esse parágrafo dos principais pilares da sustentabilidade e a preservação ambiental. Então, eu vou falar sobre preservação ambiental, a degradação dos ecossistemas, a poluição do ar, da água e do solo, bem como o desmatamento desenfreado, representam ameaças significativas ao equilíbrio ecológico do planeta. Portanto, é fundamental promover a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar práticas que minimizem o impacto ambiental das atividades humanas. Lembrando que aqui também caberia, obviamente num texto mais complexo, você falar sobre onde você observa esses problemas, onde você observa que deu certo tomar determinadas atitudes, quais textos, quais estudos, artigos, teses, livros falam sobre esse problema. Isso tudo cabe aqui no meu desenvolvimento. Já na conclusão, eu vou fazer uma recapitulação da tese dos argumentos apresentados, ou seja, aquilo que eu defendi, para a pessoa retomar tudo. Uma apresentação de uma síntese dos principais pontos discutidos, seria um resumo dos principais pontos, né? A reafirmação da importância da posição defendida, ou seja, é preciso preservar, o meio ambiente porque ele afeta muito o dia a dia das pessoas, enfim, você vai reafirmar essa importância. Sugestão de ações práticas ou reflexões para o leitor. No caso de uma redação do Enem, por exemplo, essas ações práticas, quem vai fazer o que para resolver tal problema? Cabe aqui na conclusão. No meu exemplo de conclusão, diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos que enfrentamos, é urgente repensarmos nossos hábitos de consumo e nosso modelo de desenvolvimento. Então foi apresentado tudo isso e eu estou dizendo que precisa ser repensado. A sustentabilidade não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para garantir o bem-estar das atuais e futuras gerações. Cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos conscientes, assumir nossa responsabilidade e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e resiliente para o nosso planeta, que já encerra trazendo novamente o tema e a postura das pessoas. Eu falo aqui também sobre o posicionamento, argumento e contra-argumento. A gente falou tanto sobre a argumentação e esses elementos funcionam dessa forma. Eu tenho meu posicionamento, que é a declaração clara e precisa do ponto de vista que o autor do texto irá defender, a minha tese, a minha ideia, se posicionar, dizer eu acredito nisso ou eu acredito naquilo. Ele precisa ser apresentado de forma assertiva, ou seja, objetiva, clara na introdução do texto para que o leitor compreenda imediatamente a posição do autor sobre o tema em discussão. E o posicionamento é a base sobre a qual os argumentos serão construídos, portanto, deve ser bem fundamentado e sustentável ao longo do texto. Você precisa acreditar nele e defendê-lo durante todo o texto. E eu tenho o argumento, né, que são os elementos fundamentais do texto argumentativo utilizados para sustentar e validar o posicionamento do autor. Não adianta só dizer isso é bom, isso é ruim. Você tem que dizer por que isso é bom, por que isso é ruim. E eles devem ser apresentados de maneira clara e lógica, apoiado por evidências, exemplos e dados concretos. E cada argumento deve ser desenvolvido em parágrafos separados com início, meio e fim para garantir sua compreensão e impacto. Se eu tenho argumento, eu também posso ter o contra-argumento, ou seja, dar um argumento contrário àquilo que foi defendido por um outro grupo, por uma outra pessoa. Então, os contra-argumentos são objeções ou pontos de vista contrários ao posicionamento defendido pelo autor. Imagine você, os deputados, por exemplo, alguém chega ali no púlpito, ele vai defender alguma ideia, ele fala que funciona assim, que ele acha que deve acontecer de tal forma, porque isso e aquilo. Aí você, não acredito nisso, isso não é verdade. Você sobe e contra-argumenta, você diz, não, isso não é assim, porque estudos mostram dessa forma. Isso não é assim porque mostra dessa forma. Eles devem ser apresentados de forma imparcial e respeitosa. Isso é importante, tá? Para que o leitor perceba que o autor considerou diferentes perspectivas sobre o tema. Respeito no debate ele é sempre importante. E após apresentar um contra-argumento, o autor deve refutá-lo demonstrando sua inconsistência ou apresentando outros argumentos que o
invalidem. E assim você consegue convencer mais grupos, mais pessoas, leitores ou ouvintes sobre a sua posição. Então falamos sobre as características do tipo textual argumentativo, como ele funciona, como funciona a sua estrutura, processos de argumentação, que é importante para a gente escrever um texto coeso, preciso e coerente. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.